Bom dia, passando com a palavra do Senhor nesta manhã. A palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Esta é a poderosíssima palavra do Senhor. Eu quero deixar hoje Esdras 8, 21, que diz assim: o povo jejua e ora. Aleluia. O 23 diz assim: assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu as nossas orações. Quero dizer que não há outro caminho, o caminho da nossa vitória está no jejum e na oração. Aleluia, para que o Senhor venha se levantar do alto os céus e nos dar a vitória. Eu não sei por qual dificuldade, qual luta, qual prova que você está passando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há momentos que nós temos que nos levantar. Aleluia. Com essas duas armas poderosas e infalíveis, que é o jejum e a oração. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na certeza de que Ele fará. Aleluia. Além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Ele pode fazer muito mais, além do que você está pedindo, do que você está orando, do que você está pensando, segundo o poder que opera em nós. Aleluia, que é a nossa fé. Aleluia, esse poder, aleluia, o Senhor já nos deu. Aleluia, como Ele deu aos seus discípulos. Aleluia, quando Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor já tem nos revestido de poder. Aleluia, nos revestido do Espírito Santo. Aleluia, e a fé esse poder que opera em nós também é a nossa fé. É a fé na palavra de Deus, é a fé no Senhor Jesus Cristo. E é a fé que nós temos que, aleluia, alimentá-la todos os dias, exercê-la todos os dias. E o Senhor deu uma ordem, né, aqui, nesse capítulo 8, 21 de Esdras. Então, ali perto do rio Ava, dei ordem, aleluia, para que houvesse um dia de jejum, aleluia. Nós temos que aprender, aleluia, a sacrificar a nossa carne, porque esses dias o Senhor me deu uma palavra sobre ídolos, que muitas vezes nós temos ídolos, né, ainda que precisam ser vencidos na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes o nosso ídolo é a nossa fome, a nossa gana, que a gente não pode ficar um período sem comer, um período sem se alimentar, aleluia. Quando o Senhor já está nos pedindo, aleluia, para que a gente esteja jejuando, o Senhor deseja, aleluia, dar livramentos, aleluia, não só para nós, mas para a nossa família, a nossa casa. O Senhor deseja, aleluia, nos abençoar, aleluia, e nós temos, aleluia, as armas que o Senhor já nos deu para nós vencermos as guerras, as batalhas, no nome do Senhor dos exércitos, aquele que não perde uma peleja nem uma guerra, aleluia, mas nós temos que, como soldados de Cristo, aleluia, aleluia, estarmos, né, armados, como fala em Efésios 6, com as armaduras dos soldados de Cristo, né, e temos que nos munir, aleluia, na oração. Muitas vezes, você não é obrigado a jejuar a semana inteira, você pode estar fazendo períodos, né, propósitos, né, um dia sim, um dia não, conforme o Senhor colocar no seu coração, mas não deixe de jejuar, aleluia, porque o Senhor deseja quebrar as cadeias, as correntes. O Senhor deseja libertar os cativos, o Senhor deseja, aleluia, curar os enfermos. E o Senhor, pela sua palavra, diz que Ele já nos deu poder e autoridade para, no nome de Jesus, aleluia, nós fazermos as suas obras. E se nós cremos, faremos obras maiores ainda. Mas nós precisamos revestir, aleluia, de todo o poder, de toda a autoridade, para que o Senhor venha derramar graça, unção, ousadia,
tudo aquilo que nós precisamos para, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós sabemos que nós não temos poder de curar, que não somos nós quem curamos, que nós não somos nós quem libertamos, aleluia, mas é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas nós temos que estar alinhados, aleluia, preparados para estar com Ele nas batalhas que se levantam na nossa vida. Talvez você esteja travando batalha já no dia de hoje, por esses dias, batalhas de enfermidades, batalhas espirituais, batalhas na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e o Senhor quer nos dar vitória através do jejum e da oração. Aleluia. Uma palavra breve, aleluia. Mas eu quero dizer que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, para você que está com um ente querido no hospital, aleluia, não importa se está desenganado, qual é a situação. A última palavra vem da boca de Deus, aleluia, e nós temos que orar, e nós temos que clamar, aleluia, porque o Senhor é soberano, aleluia, para fazer, aleluia, a vontade dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas existe uma palavra que me acompanha, aleluia, aleluia, uma palavra, aleluia, que o Senhor mudou uma sentença na vida de um homem, aleluia, porque quando o profeta Isaías ainda estava no pátio e tinha entregado a ele uma sentença, né, de morte, que ele iria morrer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e ele virou as costas para Ezequias, aleluia, aleluia, e antes que ele saísse do pátio, diz a palavra do Senhor, aleluia, o Senhor mandou Isaías voltar e falar para ele, eis que eu te acrescento mais 15 anos de vida, o Senhor é esse Deus, mas por quê? Porque quando o profeta Isaías virou as costas, aleluia, e deixou a palavra, né, aleluia, para o rei Ezequias, imediatamente ele foi diante de Deus, aleluia, aleluia, e ele chorou, ele virou o seu rosto para a parede, diz a palavra do Senhor, e ele chorou muitíssimo, ele chorou muito, aleluia, ele falou, Senhor, lembra-te, aleluia, lembra-te que andei diante de ti com retidão, ele colocou diante de Deus a sua vida, aleluia, porque nós precisamos ter, aleluia, aleluia, crédito com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para que o Senhor possa, aleluia, se compadecer de nós na hora, né, no dia difícil, no dia mau, aleluia, porque eles vêm sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o dia mau vem para o bom, para o mal, para o injusto e para o justo. Nós precisamos apenas estar preparados, estar, aleluia, na presença do Todo-Poderoso, na presença do Senhor, aleluia, de dia e de noite, aleluia. Porque certamente, aleluia, nós não estamos imunes, aleluia, dos dias difíceis, das provas, das lutas, aleluia, mas como esse rei, aleluia, diante de uma sentença, ele poderia simplesmente ter aceitado, mas ele colocou a sua vida mais uma vez diante de Deus. Senhor, lembra-te de mim, que andei diante de ti com inteireza de coração. Ele começou a colocar, lembra-te, Senhor, aleluia, que nós possamos nessa manhã, aleluia, nos momentos das nossas dificuldades, fazer essa oração de Ezequias. Lembra-te, Senhor. Será que nós podemos fazer essa oração? Aleluia. Será que nós temos sido justos? Procurado, né? Porque nós somos imperfeitos. Procurado ser justos, procurado agradar a Deus, procurado ser fiéis no pouco, no pouquinho. Será que nós temos procurado agradar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus, jejuar, aleluia, fazer, aleluia, aleluia, ter a nossa devoção, aleluia, ao Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, para que no dia da adversidade,
Ele possa nos esconder no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor, aleluia, está nos chamando para perto. Não há mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. É tempo cada dia de se agarrar mais ao Senhor, porque os dias são maus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e que nós possamos, como esse rei, poder fazer essa oração. Senhor, lembra-te. Talvez você esteja passando por um vale da sombra da morte, por algo muito difícil. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, aleluia, se você puder fazer essa oração nesta manhã, diante de Deus. Aleluia, se você sentir que você tem crédito diante de Deus e mesmo que você sinta que você não tem, o Senhor é Deus de misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e elas se renovam a cada manhã. Que o Senhor nessa manhã venha achar graça, aleluia, diante dos seus olhos em nós. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque se nós formos ver essa palavra, todo esse livro de Esdras, aleluia, ele estava orando não somente pelo povo, não somente jejuando, mas no capítulo 9 também, ele, aleluia, ele ora pelo povo e faz confissão, aleluia, não somente pelos pecados dele, mas também pelo pecado, aleluia, de todo o povo. Muitas vezes, em alguns momentos, quando nós vamos orar pela nossa família, por alguém em particular, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele coloca no nosso coração que nós venhamos pedir perdão, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados deles. É lógico que cada um tem que confessar os seus pecados a Deus e se arrepender. Mas há momentos que nós podemos entrar na presença do Senhor, aleluia, diante das pessoas que estão totalmente longe da presença do Senhor, pedindo para que o Senhor esteja guardando, livrando, aleluia. Nós podemos pedir, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados, como diz aqui, aleluia. No 9:5 diz assim: quando chegou a hora do sacrifício, da tarde, eu saí daquele abatimento, aleluia. Talvez você se sinta abatido nesta manhã, aleluia, por alguma situação, por algo, aleluia. Então me ajoelhei para orar, aleluia, usando, aleluia, ainda as roupas rasgadas, aleluia. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos pecados. Aleluia. Ele orou, aleluia, aleluia, pelo povo, aleluia, e se incluiu nessa oração. Aleluia. Quantas vezes nós nos achamos santos demais, puros demais, né? Mas Esdras, ele orou, aleluia, Deus se incluindo na oração pelo povo, aleluia. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu, desde o tempo dos nossos antepassados até hoje. Nós, o teu povo, temos pecado muito, ele sempre está se incluindo. Por causa dos nossos pecados, os nossos reis, os nossos sacerdotes têm caído nas mãos de reis estranhos. Têm sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje têm sido desprezados, aleluia. Temos sido desprezados, mas agora, ó Senhor nosso Deus, Tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar. Então ele começou a fazer uma oração, né? De confissão, de arrependimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós precisamos, quando nós estamos intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, aleluia, nos incluir, aleluia, pedir para que o Senhor esteja perdoando eles, para que o Senhor esteja, aleluia, guardando a alma deles,
aleluia, para o dia da salvação, para que o Senhor esteja dando livramento, para que o Senhor esteja operando um grande milagre, aleluia, no meio dos nossos, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.